Ontem teve jogo, empate, Celeste, com direito à polêmica, né? Direito à polêmica, né? Coloca a polêmica aí, enquanto o Gão vai comentar, a inclusive. imagem do pênalti, né? Mas, Bel, deixa só rodar a minha imagem do pênalti, do pênalti não dado, né, o Gão? Do pênalti questionado. Questionado, né? Não marcado aí nessa situação. A Nadine pode... Por aí, né? Por aí, Foi mais ou logo menos. no início, né? Foi antes do gol, inclusive, do Caio Jorge, salvo engano. Né? Inclusive, esse lance aí, o próprio Jardim, que depois vai falar, classificou como uma manchete. Foi, perguntou, tá podendo jogar agora vôlei no futebol e tal. Mas daqui a pouco a Nadine comenta sobre isso. Não, Nadine hoje não estará aqui. não estará? Hoje ela está cheia de compromisso na super terça, mas não tem problema não, Gão. Próximo bloco, então, a gente comenta melhor sobre isso, porque eu quero falar exatamente sobre o seguinte. A arbitragem no Brasil é isso mesmo, né, gente? A gente teve lá o problema lá do Marcelo de Lima Henrique, que depois veio na televisão e falar que faltou resiliência neste momento e tal, porque ele há anos e anos e tal, e cometeu aquele absurdo entre Cruzeiro e Internacional. Depois disso tivemos o Wilton, que fez aquele jogo contra o Santos, né? Absolutamente normal o que está acontecendo no Brasil em relação a esses erros de arbitragem aí. E eu acho que a única coisa realmente que vai resolver isso é uma ação conjunta dos clubes de futebol, o que não vai acontecer. O Cruzeiro não vai se unir com o Flamengo, que não vai se unir com o Atlético, que não vai se unir com o São Paulo. Não, mas eles não vão se unir. Tudo bem, tirando o Flamengo e Corinthians. Palmeiras. Tá, vamos tirar Palmeiras e Corinthians, vamos lá. Cruzeiro não vai se unir com o Atlético, que não vai se unir com o Fluminense, que não vai se unir com o Grêmio, que não vai se unir com o Internacional, para de repente brigar por isso aí na CBF. Não vai acontecer isso. Então, a minha cobrança é a seguinte: Cruzeiro, vocês não podem fazer a partida que vocês fizeram, porque a arbitragem é isso aí. A arbitragem é isso mesmo no Brasil. Tá entendendo? E o Cruzeiro está sendo um dos maiores prejudicados do Campeonato Brasileiro. Agora, o futebol apresentado nos últimos jogos é um absurdo que tem acontecido. Não adianta o Pedro, filho do Pedro Lourenço, vir falar assim, ó. Nós vamos fazer uma ação na CBF e tudo mais. Sabe o que é que vai resolver? Nada. Quantas notas o Atlético já mandou pra CBF? O América também, né? Quantas notas o América já mandou? Não, mas aí... Não vai acontecer nada. É uma ação conjunta dos times de futebol que vai resolver isso. Eles vão fazer não, então... Para um time mineiro, gaúcho ou de qualquer outro estado ser campeão fora do Eixo de São Paulo, tem que ser igual o time do Cruzeiro de 13, 14, igual do Atlético do Hulk, que ninguém ganhava. Porque se tiver igual, eles tiram a diferença na arbitragem. A gente está vendo isso nitidamente. Uma bola dessa, gente, pro Flamengo, o juiz sai correndo, comemorando e põe na marca da cal. Então, é um absurdo um negócio desse, né? Estão dando pênaltis contra o Cruzeiro, contra o Atlético aí, contra o América, que não tem o menor cabimento. E aí, no mínimo, os times mineiros tinham que se unir e ir lá reclamar. Pelo menos para ficar evidente que nós não estamos satisfeitos com essa interpretação errônea do VAR. Mas não vai ter uma união conjunta dos clubes de futebol, então a arbitragem do Brasil vai ser isso mesmo, porque vai ter o corporativismo entre os árbitros também. E o VAR já entrou no esquema. O VAR também não serve pra nada. Porque o VAR, nesse caso, nem chamou também, né, Toledinho? Não serve pra nada, Bel. Então a minha cobrança nesse momento é sobre o time de futebol e o futebol, péssimo futebol apresentado, e também o Leonardo Jardim, que não faz as mexidas que tem que fazer. Então a arbitragem no Brasil, gente, é isso aí, então é esse negócio. Eu podia ironizar o Gol sobre aquela questão do CRB aqui, mas você leva pro coração, né? Não, porque ele foi o CRB, foi prejudicado, você ironizou. Não, porque é brincadeira que a gente faz no programa, mas você leva pro coração. O que você falou do VAR, que já entrou no mesmo comportamento da arbitragem, doutor Lázaro me falava isso lá atrás, quando colocou o árbitro no Brasil. Ele falou, nesse país, eles vão olhar pra telinha com olhares diferentes a cada rodada. E é isso que a gente vê hoje. Tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente não vê. Já dizia que E tem coisa que vê diferente. Agora, Gão, você já falou que não quer falar da arbitragem, mas o Jardim quis e falou. A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isto não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isto é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, que o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa, fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão isto as pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Que isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, toda a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta ele dá-lhe uma manchete isso já não é casual, mas
Quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais nada. Mas foi o seguinte, algumas pessoas têm questionado falando assim, Hugão, mas a bola primeiro não bate na barriga ou na perna do jogador e depois tem um movimento em que ele acaba se movimentando ali com o braço ali. Isso não é um movimento natural. Olha só pra você ver, a bola realmente bate na perna, tem isso mas, também, mas ele leva vantagem. Lembra como uma vez a Nadine falou sobre isso? Que acaba levando a vantagem, porque essa bola sobrando pra cá, tem outro jogador do Cruzeiro que poderia dominar essa bola. Isso que eu ia te falar, tem um jogador do Cruzeiro ali pra pegar a bola. Então, ou seja, ele leva vantagem na jogada. Eu lembro que uma vez eu usei isso como argumento com a Nadine, mas a bola ela não bate primeiro na perna do jogador, Lugão, mas ganhou amplitude e ele levou vantagem na jogada, tirando qualquer possibilidade de combate naquele espaço com a bola. E mais do que isso, muda completamente a trajetória da bola. E a configuração do jogo naquele setor. Então agora eu queria ver se fosse pro Flamengo, se fosse pro Palmeiras. Se já o juiz mesmo já não dava, o VAR. E a ideia do Jardim é boa, do técnico chamar o VAR. Ter direito a pedir 2 VARs por jogo, por exemplo. Mas aí a gente muda também a configuração, porque no futebol brasileiro funcionaria de um jeito e no mundo funcionaria de outro, então teria que conversar com a FIFA a respeito disso. Só para finalizar meu comentário, Bebel, o que acontece também? É o que eu falo com todo mundo. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, Hugão, mas você tem que falar sobre arbitragem, e eu falo sobre arbitragem como estou falando aqui nesse momento. Mas a minha cobrança maior vai ser sobre o time do Cruzeiro. Sabe por quê? Porque a vida inteira nós vamos jogar exatamente contra isso aí. Vai ser contra 12 dentro do campo. E não estou colocando a responsabilidade sobre o outro time, não. É porque o árbitro, ele é uma peça que atrapalha o jogo de futebol no Brasil. O VAR, a 13ª peça que atrapalha o jogo de futebol no Brasil. A única medida efetiva, vou tirar São Paulo e vou tirar Rio, é o Cruzeiro se juntar com o Grêmio, com o Internacional, com o Atlético daqui, com os times da Série B, com todo mundo, e fazer uma ação efetiva na CBF. Aí você tem um resultado. Sabe por que nós vamos fazer isso? Porque quem levantar essa bandeira vai ser perseguido na CBF. E sabe o que vai resolver? Nada. Então vamos cobrar futebol, que a gente acaba jogando também, e aí o árbitro, para poder ganhar do Cruzeiro, tem que marcar uns 3, 4 pênaltis, que aí fica bom pro time adversário. Falando em Hugão, agora vai analisar o empate Mirassol e Cruzeiro 1-1. Bel, minha grande reclamação é sobre o desempenho do Cruzeiro depois de um determinado tempo da partida. Logo no início, esse pênalti não marcado. A gente sabe como é que é a arbitragem no Brasil, então reclamar de arbitragem no Brasil é dar murro em ponto de faca e brigar com seu pai pra você saber quem é o filho predileto e querer que ele mude depois de anos de convivência. Agora o time estava muito desfalcado, né, Hugão? Muito desfalcado, mas não justifica também algumas peças que precisam de oportunidade quando entra não consegue corresponder. Caio Jorge não falha. Caio Jorge não passa em branco em muitas partidas e aí tá o momento em que o Cruzeiro, no pouco momento que teve nessa etapa da partida, nesse quarto a partida inteira, o Cruzeiro consegue dominar bem o time do Mirassol e aí a gente achou que de repente seria um placar até mais elástico, porque esse lado esquerdo do Cruzeiro estava funcionando bem, até então funcionando muito bem, com o Cauã Prats, com o Wanderson, que depois também caiu de rendimento de uma maneira vertiginosa que não dá para explicar. E aí o Mirassol começa a colocar suas garrinhas de fora, começa a fazer o que fez de melhor nesse campeonato, com muito ímpeto, muita força de vontade. Às vezes falta qualidade, não falta suor pro time do Mirassol. O que às vezes falta para muitos times do campeonato, dentre eles o Cruzeiro, num determinado momento da partida. Não sei se por cansaço, não sei se de repente por exigir muito do físico dos jogadores naquele momento em que o Cruzeiro precisa sufocar o adversário, que é a estratégia do Jardim, pelo menos nos primeiros 30 minutos, sufocar o adversário, mas o Cruzeiro simplesmente prega em campo. Agora eu vi o Lucas Silva muito cansado contra o Ceará e ontem no segundo tempo, né? E o Jardim não tira. E o Cruzeiro precisa olhar para esse setor com um olhar com um pouco mais de carinho também, porque o Romero também já não é mais nenhum garoto. Tem muita força física, muito condicionamento, mas não é mais nenhum garoto também. Você precisa de homens de velocidade. Quando eu colocou a opção do Wallace, ontem eu coloquei aqui outra opção, que seria, de repente, você colocar o Lucas Silva e o Eduardo, você ganha um pouco mais de, não estou falando de velocidade em termos de corrida, mas sim de posse de bola e talvez de combate ali com o Eduardo atuando junto com o Lucas Silva, sei que é uma característica diferente do Romero, mas você coloca fazer, por exemplo, o encaixe do Christian junto com o Wanderson para poder fazer uma composição de 4 homens no meio campo, para você não deixar o time do Mirassol fazer o que estava aprontando aí, ó. O Mirassol toda hora buscando essa jogada de entrada ali de área e conseguindo. E aí, Wallace, você não pode ficar assistindo o jogo, né? Eu te defendi muito aqui, queria que você buscasse o seu melhor condicionamento, que você encontrasse o seu futebol, mas esse tipo de jogada aí, você não toma esse drible aí, meu amigo. Não é um drible que um volante toma nesse setor do campo, demais, cara. Né? Muito lento. Olha como é que tá a classificação aí, meus amores. De todo não foi um péssimo resultado, mas isso depende também do jogo de sábado do Cruzeiro contra o Internacional no Mineirão.
O Cruzeiro precisa vencer, precisa buscar o resultado, principalmente porque Palmeiras e Flamengo estão com jogos a menos nessa tabela. Interfere um pouco porque é antes do clássico pela Copa do Brasil. Interfere muito. Interfere, então, muito. assim, para Galo e Cruzeiro terão interferência demais nas duas próximas rodadas do Brasileiro. E o que me deixa triste ali é que o América trouxe reforço do Sport, que não estava sendo usado lá, ô Isabel. Sport já foi. E tá meu Deus negociando do com céu. o Guarani, o goleiro. Nós vamos falar daqui a pouco. Tá negociando com o Guarani, o goleiro. Agora, falando em negociação, Gão, ontem já mostramos, né, que o empresário do Sinisterra estava a caminho do Brasil. Aí ele fez uma nova postagem, pode colocar aí na tela, por gentileza, provavelmente no Rio de Janeiro, falando de momentos felizes. E ali, entre, né, os participantes deste encontro, está o compatriota do Sinisterra, que é o Andrés Gomes, que foi contratado pelo Vasco. Aí agora tá aguardando. Tem notícia assim da chegada do Sinisterra? Bebê, a única notícia que a gente tem é que o que interessou muito o Bournemouth, acho que é essa a pronúncia, gente. Meu inglês é péssimo, tá? Bournemouth. Ficou muito melhor, Toledo. Ficou muito melhor. Sou ruim no inglês. Ficou muito. Eu pelo menos tentei, mas ficou bom. Ah. Mas o que acontece? O Cruzeiro realmente buscou um empréstimo diante lá do Bournemouth, acho que é isso. E aí, o que mais interessou é o seguinte, é que o Cruzeiro faz esse empréstimo já com a proposta de compra praticamente engatilhada. E o Cruzeiro não é aquele tipo de time que hoje em dia, por exemplo, vai comprar um jogador de 15 milhões de euros, joga aquele prazo lá pra frente. O Pedrinho já quer resolver a parada rápido. Isso chamou a atenção muito, além do interesse do Sinisterra também de estar num grande centro de futebol, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, e ele não quer ficar no banco como estava na Inglaterra, não porque era um mau jogador, não isso. Só mesmo perdeu espaço pela forma que o Bournemouth joga hoje. É isso mesmo? Eu não sei. Melhor. Vocês estão indo. É o S, é você trocar o Não, meu inglês é horroroso. O S pelo R. Bournemouth.